todos eles creem em Yeshua, a quem eles chamam de Jesus. Nós preferimos usar o seu nome judaico. Eu não tenho nada contra os demais que usam o nome traduzido. Isso para mim não tem muita diferença. Mas como judeus que somos, preferimos usar o nome dele, Yeshua. Agora, a minha pergunta de hoje é o seguinte: desde que a pessoa creia em Yeshua, em Jesus, faz diferença? Por exemplo, as pessoas acham que crendo nele, em Yeshua, já é suficiente para se salvar. Se você crê em Jesus ou em Yeshua, você está salvo. Será que isso é verdade? Como eu falei, há diversos segmentos religiosos e todos eles falam na figura dele, que creem nele, e eu quero saber se isso tem alguma diferença, alguma coisa a ver, desde que você creia nele. O fato de você crer nele é suficiente para você se salvar? A gente fala muito também na questão salvação, né? Não basta a pessoa ter uma religião, passar a vida inteira numa religião, morrer, dormir no pó da terra, ressuscitar na segunda ressurreição, na primeira, se bem que o texto de Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição. Mas se você ressuscitar na segunda, nada mais poderá ser feito por você. Então faz diferença hoje. Eu conversei com um amigo meu, até um delegado de polícia, e ele falou: olha, pergunta no seu programa, na sua prédica, se a pessoa tem segurança naquilo que ele crê. Porque muitas vezes a pessoa passa a vida inteira acreditando numa coisa e aquilo não vai ter valor nenhum porque não era verdadeiro. Não basta a gente seguir qualquer pessoa que surge pregando, anunciando. O povo judeu sempre teve essa sabedoria que se encontra na Torá, que é de quando aparecer um profeta, não é desacreditar no profeta, não. Aparecer um profeta eu já vou desacreditar, não. A princípio eu vou dar crédito. Ele faz um sinal, um milagre, uma profecia, a profecia dele se cumpre. Cumpriu a profecia dele, é verdadeiro? Não ainda. Calma. Vamos esperar o que ele vai ensinar. Aí de repente esse profeta começa a ensinar coisas enganosas, duvidosas. Aí eu já sei que se trata de um falso profeta. Por isso que é difícil um judeu religioso com conhecimento da Torá aceitar qualquer religião. Aí se explica também porque na época da Reforma Protestante, os seguidores de Lutero, ou o próprio Lutero, acabou se voltando contra os judeus, porque quando ele foi excomungado da religião católica, ele pensou: agora eu ganho os judeus, e foi em cima do povo judeu, e o povo judeu não o aceitou. Aí ele virou-se contra os judeus, mandou queimar sinagogas, enfim, perseguiu os judeus. Mas por que será que os judeus não creram em Lutero? Porque o Lutero não preenchia as exigências da Torá para uma pessoa ser aceito como um líder religioso. Tem gente que vai atrás de qualquer um. Falou bonito, ele vai atrás. E não é assim. Eu prefiro estar junto com uma pessoa que não fale bonito, que seja simples nas suas palavras, mas que seja verdadeiro, que não esteja me enganando, me enrolando. Então é isso. Você tem segurança naquilo que você crê, naquilo que você está seguindo?
Hoje tem muito fundo de quintal, com todo respeito, tem muita religião fundo de quintal. E até religiões grandes, religiões poderosas, que cumprem um determinado objetivo, um objetivo social, um objetivo de educar as famílias, as pessoas, de ajudar as autoridades, mas no quesito salvação, essas religiões não passam no crivo da Torá. Então a gente tem que ter esse cuidado. Nos dias de Yeshua, nos dias dos apóstolos de Yeshua, nós temos uma passagem aqui em Atos 19, verso 13, que eu gostaria de ler com vocês, e diz o seguinte: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Yeshua sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Yeshua, a quem Paulo prega. Então esse pessoal viu Paulo pregando, falando de Yeshua, expulsando demônios, expelindo demônios em nome de Yeshua, e eles pensaram, a gente pode fazer igual, né? E eles foram expulsar um espírito maligno em nome de Yeshua, a quem Paulo prega, eles diziam, né? Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Yeshua e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, e subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Quer dizer, eles tentaram usar a mesma figura de Yeshua e tal, mas quem eram eles? Quem são vocês? Agora, isso também não significa que todo mundo que expulsa demônio é qualificado por Deus, porque Yeshua mesmo disse: virão muitos em meu nome, dizendo: expulsamos demônio em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome, e Yeshua lhes dirá: não vos conheço. Então não é prova. Como é que eu tenho segurança? Cumprimento da Torá. Cumprimento da Torá. Sábado à noite eu falei sobre a vida de um líder. O líder, o pregador, ele tem que ter uma vida exemplar, um testemunho, uma vida intocável. Não é só pregar. Eu conheci uma pessoa que era na expressão evangélica, era um ganhador de almas, tremendo. Estava no quarto ou no quinto casamento. Escreveu, não leu e já trocava a mulher. E era um pregador, tinha uma facilidade tremenda para pregar. Então isso não adianta nada. Quer dizer, de nossos líderes nós temos que cobrar também postura, testemunho, uma vida santificada, uma vida irrepreensível a toda prova. Isso também tem que ser exigido de um líder, porque o líder tem que ser o exemplo do rebanho. Quando o rebanho faz uma coisa errada porque viu no seu pastor aquilo ali, o erro é do pastor, não é do rebanho. Ele tem que ser um exemplo, né? Nós temos ultimamente falado aí de José, né, nosso personagem da Paraxá, e a gente viu que ele foi um exemplo de homem, de testemunho para todos nós. Então a gente viu aqui que não basta citar, ou pregar, ou dizer que crê. Agora vamos entrar no outro tópico. Eu creio em Yeshua, eu creio em Jesus. Eu creio. Eu creio que ele existiu, eu creio que ele é o Messias. Opa, o senhor crê que ele é o Messias? Creio. Então, seria suficiente a gente crer nele, crer que ele é o Messias? Seria isto o bastante? Estou tranquilo, eu creio que Yeshua é o Messias. Eu não abro mão disso. Alguns dizem assim: eu não abro mão que Yeshua seja o Messias, não abro mão. Então você está tranquilo, né? Você não abre mão. Mas será isto suficiente? Você crê que ele é o Messias? Há um texto
Há um texto se não me engano foi Tiago que falou, né? Tu crês em Deus? Está procurando aí, não? Tu crês em Deus? Já os demônios também, não é? Fazes bem, também os demônios. Está vendo? Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem. Mas anteriormente a esse texto, que muitos se apoiam nessa passagem de Paulo aqui, verso 30, diz assim: tirando-os para fora, disse: Senhor, se não é necessário que eu faça para me salvar, e eles disseram: crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Mas esquecem isso. Não é só crer, né? Mas vocês vão entender aonde eu quero chegar. Eu creio que Yeshua é o Filho de Deus. Eu creio. Um dos textos mais usados por nós e por todos aqueles que defendem a messianidade de Yeshua é o que se encontra no capítulo 53 do profeta Isaías. Vamos dar uma olhadinha lá nesse capítulo 53 de Isaías. Isaías 53 fala assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Como era esse personagem aqui de Isaías capítulo 53? Ele era uma pessoa que não tinha lá uma aparência muito simpática, né? Não possuía uma boa aparência. Ele era um homem desprezado pelas pessoas, né? Rejeitado pelas pessoas. Agora, se uma pessoa chegar e falar para você: eu creio no Messias, eu creio que Yeshua é o Messias, e Yeshua era um jovem simpático, agradável, todo mundo gostava dele, todo mundo o abraçava. É isso? De acordo com a profecia? Não. Então você crê no Messias? Creio. Mas o Messias que você crê não é o mesmo que a gente crê. Outra coisa, esse personagem aqui diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Uma outra característica desse Messias, previsto pelo profeta, é que ele levaria sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, as nossas dores. O Messias que você crê fez isso, levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas iniquidades, ele levou sobre si. Ele foi um cordeiro sobre o qual caíram os nossos pecados? Não. O Messias que eu creio, ele não foi sacrifício pelo pecado de ninguém. E aí que está. Aí que está. A gente sabe que muitos pensadores do judaísmo moderno defendem hoje de que um homem não podia morrer pelos demais. Um homem não pode morrer pelos outros.
o sacrifício de um homem não pode ser válido para o perdão de outros. Alguns pensadores do judaísmo dizem isso. Então, essa história de que o Yeshua morreu como cordeiro, levou sobre seus pecados, não é aceita. Muito embora a gente saiba que no judaísmo rabínico se fala de muitas pessoas, se conta muito de pessoas a quem eles disseram que morreu pelos outros, sim, redimiu o pecado dos outros. Mas tudo bem, uma hora é válido, outra hora não é. Para Yeshua nada é válido, nada serve para Yeshua, nada que Yeshua fez. Mas eu quero dizer o seguinte: se o Yeshua que você crê, ele não levou os nossos pecados, ele não fez sacrifício pelos pecados. João Yohanan, o batizador, disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que você crê tirou o pecado do mundo? Não. Foi um rabino, ensinou, viveu no meio do povo judeu. Isso é coisa normal. Quem foi Yeshua para você? A Yeshua foi um homem bom, um homem justo da sua época, um estudioso, passou por lá, pregou, casou, teve filhos. Aí conta uma outra história dele, né? Para mim esse é o Jesus, é o Yeshua que é a verdade sobre Yeshua. Sabe que não. Então ele não crê, ele crê que Yeshua existiu, mas não crê no que Yeshua foi ou no que Yeshua fez. Entenderam? Por exemplo, se você pegar uma religião moderna hoje, vamos dizer aí o Espiritismo, por exemplo, eles creem em Yeshua como Cordeiro de Deus que tira o pecado deles, eles creem assim? O Espiritismo crê? Não. Pode até dizer que, mas para eles não faz nenhuma diferença. Então, não adianta você crer em Yeshua se você não crê no que ele foi e no que ele fez. Se o personagem que você crê não se identifica com Yeshua, não é o mesmo. Entendeu? Não é o mesmo. Yeshua foi criticado, tá? E ainda é criticado, porque eu já ouvi alguns, né, criticando, dizendo que ele curou, fez cura no Shabat. E isso quebra, vai de contra a lei. Hillel, ele foi salvo num Shabat. Está lá no Talmud. Tá? Foi salvo. Na época, salvo no Shabat. Num Shabat. Ele não tinha, quando ele era novo, ele assistia as discussões, os estudos do Shabat, né? E ele não tinha, ele não tinha condições de entrar dentro da sinagoga, dentro da casa de estudo, né? Quando ele, para o lado de fora, a história narra dessa forma: ele subiu até o topo de uma chaminé e ali ele ficou assistindo os estudos, né? E o que ocorreu, né? Ele chegou a um ponto de chegar a ficar congelado. Desceram ele, salvaram a vida dele no Shabat. E aí criou-se uma mitzvah a partir daquele acontecimento de que para quebrar o Shabat, para salvar a vida de um tzadik ou de algum estudioso da Torá, sim, podemos sim quebrar o Shabat. Então, mas você veja bem, então, aí que está, esse é um outro detalhe. Que coisa interessante. Muitas coisas que Yeshua ensinou, por exemplo, Yeshua disse assim, ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não é? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não admirem se vocês não encontrarem este mesmo ensinamento de Yeshua
nos escritos rabínicos mais modernos. Então, Yeshua defendeu que para salvar uma vida, podia fazer alguma coisa no Shabat, para salvar uma vida, para curar um doente. Na época, Yeshua foi contestado pelas autoridades ali, que aquilo não podia ser feito. Hoje é aceito pelo judaísmo. Então, veja bem, o que eu analiso? Muitos dos sábios pós-Yeshua usaram de um recurso que hoje é considerado crime, que se chama plágio. O plágio é crime. O que é o plágio? É eu copiar uma frase de alguém, um texto de alguém, um escrito de alguém e escrever como se fosse meu. Então, quando a gente vai fazer uma literatura, vai escrever, e eu preciso pegar um texto da Bíblia ou de um livro qualquer, eu tenho que citar a fonte, porque não foi eu que criei aquele texto. E quem lê vai pensar, puxa, o Rosh Hashanah é um sábio, olha como é que ele raciocina, e eu estou pegando a matéria dos outros. Não pode. Isso é crime. Então, muitas vezes, só que não é assim que é enxergado. Então, muitas vezes, os sábios modernos, século XII, século XIII, enfim, pegaram certos ensinamentos de Yeshua e incluíram nos seus escritos com uma pequena modificação, e hoje, quando são citados esses ensinamentos, o nome de Yeshua não aparece, aparece o nome desses sábios. Então, a gente tem que... até um certo tempo atrás isso não era crime, tudo bem, não era crime, mas hoje é. Então, hoje não pode, você não pode citar palavras de Yeshua, ensinamentos de Yeshua, e alegar como se fosse seu. Não pode fazer isso, entendeu? E na grande parte dos escritos rabínicos que a gente encontra hoje, você vai achar citações fazendo menção a coisas que Yeshua ensinou. Então, não existia na Torá, foi o sábio Yeshua, o rabino Yeshua, que fez o comentário, e a gente deve ouvir o comentário dos sábios, mas tem que ser atribuído ao nosso sábio Yeshua. Então, veja, quando você tem que saber fazer essa separação, entende? Nós temos que saber, gente, nós temos que crer nos escritos dos sábios, nos escritos dos rabinos, mesmo dos rabinos modernos, mas sempre com critério, não é cegamente, não é cair de cabeça e tudo que o rabino ensinou nós vamos fazer, não é assim, vamos ter sabedoria, critérios. Quando a gente fala em retorno às raízes judaicas, nós estamos fazendo techuvá, estamos fazendo retorno às raízes judaicas. E alguns acrescentam as raízes judaicas do primeiro século. O que isso significa? Que o nosso retorno, a nossa techuvá, tem por referência o primeiro século, a nova aliança, a implantação da nova aliança e o que foi ensinado naquela época. Agora, se eu vou fazer um retorno, pegar ensinamento do século XII, do século XIII, do século XV, isso não é retorno às raízes do primeiro século? De forma alguma. Eu tenho que retornar ao primeiro século, a Yeshua, ao que Yeshua ensinou, ao que a nova aliança veio trazendo, as revelações que ela veio trazendo, como isso que eu falei. Yeshua falou, visto que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Isso já é coisa da nova aliança, é do sábio Yeshua, Ben Davi, ou Ben Yosef, como se prefira dizer que ele é o Ben Davi depois, quando ele vier agora, né? Muito embora os seus discípulos disseram, muitas vezes, o Yeshua, filho de Davi. Então, não tem nada errado em falar que ele é o Ben Davi. Para nós ele é, nós cremos que é ele. Agora veja bem, não basta você crer, dizer para mim que crê em Yeshua, não abro mão de Yeshua quando você não acredita no que Yeshua fez.
Você não acredita que ele é cordeiro, que ele morreu e derramou sangue para a remissão de pecados, que é um ensinamento bíblico da Torá, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Gente, eu acho engraçado certos termos. Já já o Samuel fala um pouco. Certos termos usados hoje, diz assim que nós é que temos que redimir o Mashiach. Como é que pode um negócio desse? Nós vamos redimir o Mashiach. Inverteu agora. Acho que não foi o Mashiach que morreu por mim, não. Eu que morri pelo Mashiach. Nós temos que redimir Mashiach. Embora que eu entenda o que se quer dizer isso. Redimir no sentido de... Mas não tem como você trazer à tona Mashiach e usar o termo redimir. Eu estou redimindo Mashiach. Nós não podemos redimir Mashiach. Não é? Nós temos que viver a Torá, viver os ensinamentos de Yeshua, mas isso aí não vai redimir Mashiach. Isso aí não vai fazer que Mashiach seja mais crido ou menos crido. Vai. Bom, aí vai chegar no ponto que eu quero chegar aqui. Eu creio que Yeshua é sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Se tiver mais Bíblia aí, vamos procurar Hebreus. Hebreus vai falar isso, é que eu não tenho o texto aqui na mão. Que ele é sumo sacerdote, isso é capítulo 2 ou capítulo 3 ou 4, no começo ele já está falando. No capítulo 8, que ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então a ordem de Yeshua não é a ordem levítica. A ordem sacerdotal levítica veio depois da ordem sacerdotal de Melquisedeque. A de Melquisedeque veio primeiro. Abraão entregou o dízimo para quem? Foi para Melquisedeque? Levi não existia. Levi não existia. Então, a ordem sacerdotal de Melquisedeque antecedeu a ordem sacerdotal levítica. E Yeshua é sumo sacerdote segundo a ordem anterior, a ordem de Melquisedeque. Lê para nós aí, encontrou o texto aí? Pode ler. Microfone, por favor, aí, que fala que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação. Segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos uma diferença entre o sacerdote Yeshua e o sumo sacerdote Arão. Arão, ele, antes de entrar no Santo dos Santos uma vez por mês, no Yom Kippur, no dia do perdão, Arão fazia expiação, primeiro pelos seus próprios pecados, depois, lá dentro do Santo dos Santos, pelos pecados do povo. Yeshua nunca pecou. Então Yeshua foi o sumo sacerdote perfeito. Agora, se Yeshua era um dos papéis do sumo sacerdote, dos mais relevantes, era esse de entrar no dia do Yom Kippur, no Santo dos Santos. Então, os pecados do povo de Israel eram expiados no sacrifício contínuo, que era o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Ou seja, vamos tentar ajudar aqui. O sacrifício da tarde expiava os pecados cometidos durante o dia, e o sacrifício da manhã expiava os pecados cometidos do final do dia até o amanhecer. Então, por isso é que se chama de sacrifício contínuo.
Tá? Então, esse sacrifício contínuo ia trazendo a purificação dos pecados do povo. Mas esses pecados ficavam como que estocados, armazenados no santuário. Pecado do ano todo ficava armazenado no santuário. E aí, uma vez no ano, era feita a purificação do santuário, que era o Yom Kippur. Então, o sacerdote entrava lá, primeiro fazia sacrifício por si, pelos seus próprios pecados, depois entrava lá dentro, aspergia o sangue sobre a arca e fazia a purificação do santuário, de todos os pecados cometidos durante o ano. E aí começava o ano de novo, contar o ano de novo, até o próximo Yom Kippur. Do povo era exigido que o povo jejuasse, que o povo afligisse as suas almas naquele dia, mas transcorria um serviço que era feito pelo sumo sacerdote. E esse serviço é um dos mais importantes serviços que era feito pelo sumo sacerdote. Tá? E Yeshua foi feito o quê? Sumo sacerdote. Aí nós temos lá em Mateus, vamos ver lá, Mateus 27, aonde fala que o véu do templo se partiu em dois de alto a baixo. Vamos lá. Então a gente precisa também comentar um pouquinho sobre isso aqui, que no Santo dos Santos, onde estava a arca da aliança, e onde o sumo sacerdote entrava, e só ele podia entrar, e uma vez no ano, ninguém mais podia entrar lá dentro. Na frente daquele segundo compartimento do santuário, o santuário terrestre era composto de 2 compartimentos, obviamente além do pátio, né? Mas o santuário em si, o Mishkan, era composto de 2 partes. Na primeira parte os sacerdotes entravam, e para você entrar na primeira parte, você passava por uma porta e por um véu. Então os sacerdotes entravam ali diariamente, oferecendo ali o sacrifício diário. Aí ali havia um outro véu, e o segundo compartimento do santuário, chamado de o Santíssimo ou Santo dos Santos. Lá somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Quando, na época da morte de Yeshua, vamos ver aqui no capítulo 27 de Mateus, verso 50, diz assim: E Yeshua, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Morreu, né? E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Quando Yeshua morreu, quando ele morreu, está consumado, e ele morreu, aquele véu que separava o primeiro compartimento do segundo, automaticamente se partiu de alto a baixo. O que isso significa? Que Yeshua rasgou aquele véu, e que ele agora podia entrar, ou que ele teria entrado, ou que ele iria entrar naquele momento para dentro do Santo dos Santos, com o seu próprio sangue. Entendeu? Então aquele véu, o primeiro véu, os sacerdotes entravam no primeiro compartimento. No segundo, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Quando Yeshua morreu, aquele segundo véu partiu lá no templo, rasgou de cima e embaixo. Isso significa também que aquele sistema de expiação de pecados estava encerrado, dando início ao segundo sistema, ao sistema da purificação de pecados, através do sangue de Yeshua. Esse é o significado. Quem creu em Yeshua, quem até aquela data fez sacrifícios de animais,
conseguiu perdão pelo derramamento do sangue dos animais. A partir daquele momento que o véu partiu de alto a baixo, que Yeshua disse: está consumado, já aquele sacrifício de animais já não tinha mais validade, porque já valia o sacrifício de Yeshua. Então, quem creu em Yeshua como Cordeiro de Deus, quem o aceitou como Cordeiro de Deus, como servo sofredor, como aquele que dá a sua vida pelos perdão dos pecados, quem o aceitou dali para frente, obtinha esse perdão não por meio mais do sacrifício dos animais, mas por meio do sacrifício de Yeshua. Fala aí que eu vou continuar. Vocês entenderam só uma coisa. Quando é que... Deixa eu ver uma coisa aqui. Quando Yeshua morreu, o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, aqui que tem um detalhe interessante, né? E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade e apareceram a muitos, né? Depois da ressurreição. Tremeu tudo, né? E depois da ressurreição dele, eles saíram. Mas vocês notaram aqui o que aconteceu? Não foi à toa que esse véu se rasgou de alto a baixo. Exato. Desculpe. Hoje eu vou citar aqui, tá? Eu gosto de citar a fonte, tá? Hebreus Christians. O senhor conhece, acho que você já ouviu falar. Hebreus cristãos. Tá? São americanos, tá? É um judaísmo messiânico americano. Eles citam um trecho do Talmud tratado Yomá, que confirma exatamente o que está escrito aí na Brit Hadashah. Os principais fatos que ocorreram, e calcula-se mais ou menos nesse período, entre o ano 30 ao ano 70 da nossa era, tá? Que o véu do Parredrim, do templo, se rasgou de cima a embaixo. Tá? Outros fatos estranhos ocorreram nesse período. A menorá do templo não permanecia mais acesa, porque ela colocava-se, o correio colocava ali, enchia de óleo, ela permanecia a noite toda acesa. A partir da morte daquele ano, o Talmud não cita detalhes, obviamente, né? Ocorreram esses fatos. A menorá do templo tinha que ser acesa várias vezes. Outro detalhe, o terceiro detalhe, a fita que era amarrada no bode Azazel, aquele bode que era jogado em Kippur, espredeira abaixo, tá? Era amarrada uma fita no chifre do bode, e a outra fita era amarrada na porta do Beit Hamikdash, tá? O que acontecia? Quando aquele bode era jogado, espelhadeira fora, automaticamente aquela fita que estava amarrada no Beit Hamikdash tornava-se branca como a neve, não é assim que os profetas dizem, tá? Esse fato, depois desse período, não aconteceu mais. E os sábios ficavam aterrorizados naquela época, nesse período. Por quê? O que está acontecendo? Por que a fita do bode Azazel, do Beit Hamikdash, não torna-se mais branca? E aí, 40 e poucos anos depois, a gente pôde presenciar, né? Não presenciar, mas a gente sabe a destruição do Beit Hamikdash. Então, esses fatos são narrados, confirma sim, não são fatos adulterados pela Brit Hadashah, de forma como o Talmud testifica esses fatos. Eu gosto de citar o Talmud, exatamente, eu gosto de me aprofundar, então, principalmente nisso, porque há quem diz que... Eu acho que quando você tem que ter um conhecimento bíblico, é o que eu falei, vamos acreditar no que os sábios falaram? Sim. Mas vamos acreditar com um conhecimento das profecias, da nova aliança, para você saber separar as coisas. Exato, você tem que ter um conhecimento. Veja bem, Hebreus capítulo 9, tá? Hebreus capítulo 9, preste atenção nisso aqui. Ora, também o primeiro
tabernáculo Mishkan, tinha ordenanças de um culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia, aí falando das duas divisões do Mishkan. O primeiro em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro, todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, da aliança. Sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra do propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, na primeira parte do santuário, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. O caminho do santuário não estava ainda descoberto. O caminho do Santo dos Santos. Talvez vocês vão encontrar uma outra versão aí que vai falar o caminho do Santo dos Santos. Não sei se essa versão aí vai dizer, versículo 8. Aqui falei. Tem uma versão que fala o Santo dos Santos, não o santuário. Veja bem, aqui confunde um pouco. O primeiro compartimento era chamado de o Santo, e o segundo, o Santo dos Santos. O caminho do Santo Santo não estava descoberto ainda, tinha um véu, não é? Que é uma alegoria para o tempo presente, não é? Aí vamos pular para o verso 11. Mas indo Mashiach, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, que é o seu próprio corpo, não feito por mãos, isto é, dessa geração, por isso que ele disse, destrói esse santuário e eu o reconstruo em 3 dias, que era o corpo dele, o mais perfeito santuário. Mas indo Mashiach, o sumo sacerdote, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Agora sim, o 12 é que vai falar. Vê o 12 aí, como é que diz aí. Olha, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez, o que fala aí? Permanece santuário. Acho que nós vamos ter que pedir para alguém trazer uma outra versão aí para nós. Tá? Então, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no Santo dos Santos. Nós vamos ficar devendo essa, talvez eu até ache aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, Hebreus 9. Tem várias versões aqui. É muito importante que vocês saibam aonde que ele entrou, tá? E isso aqui, gente, tem a ver com o que eu falei, que não adianta nada o camarada falar que crê em Yeshua, mas não crê no que Yeshua fez. Aí está perdido. Não adianta nada. Yeshua não vai resolver o caso dele, né? Olha aqui, não por meio, a revista é atualizada, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, no segundo compartimento. Por que ele entrou no Santo dos Santos? Vamos ver se vocês estão ligados agora na minha pergunta. Vou perguntar para as mulheres lá primeiro. Por que Yeshua entrou no Santo dos Santos? Vamos lá. Por quê? As mulheres vão passar para os homens? Passa a bola? Responde ou passa? Passa. Então vamos para os homens. Porque ele era o sumo sacerdote. Parabéns, Javier. Olha aí, tá vendo? Quem é que podia entrar no Santo dos Santos? Quem? Só o sumo sacerdote. Então diz o texto
não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido uma eterna redenção. O que isso significa? O sumo sacerdote, levita, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Olha as mulheres, hein? Preste atenção, vou perguntar aí. O sumo sacerdote levita entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Pelo pecado do povo. Mas eu não gostei ainda da resposta. No Yom Kippur, era pelos pecados do povo. Mas espera aí. Que pecado do povo? Você quer dizer que o povo só tinha o perdão de pecados uma vez por ano? É isso? Como é que é? Quero ver se vocês estão entendendo. O povo só tinha o perdão dos pecados uma vez por ano? Era. Como é que eles tinham o perdão de pecados? Pecado cometido de noite era perdoado quando? No sacrifício da manhã. Pecado cometido durante o dia era perdoado quando? Então o povo tinha um perdão. Então aquele Yom Kippur servia para quê então? Se o povo tinha o perdão pelos pecados da manhã, da noite e pelo dia, para que servia então o sacrifício do Yom Kippur mesmo? Para que era? Não, o pecado do povo já era perdoado de manhã à tarde, todo dia. Para que servia o Yom Kippur? Para purificar o quê? O santuário. O pecado era tirado do povo dia a dia, de manhã à tarde, jogado no santuário. O pecado do santuário era efetuado de ano em ano no Yom Kippur. Entenderam? Eu acho que agora vocês não vão esquecer mais. Eu acho que não. Você sabe que uma curiosidade, sabe por que tem muita gente que nega isso aí? Porque não sabe disso que eu estou explicando aqui. Porque no protestantismo normal, você não entra nesses detalhes. Os adventistas entram mais fundo nisso aí. Mas no protestantismo não entra. Se bem que os adventistas também entram por causa de 1844, né? Aquela coisa lá, né? Tem a ver. Tem uma razão para eles entrarem muito nisso. Mas entra, né? Eu acho que é válido, né? Agora, veja bem o que acontece. Então, aqui fala assim, veja bem, não pelo meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no Santo dos Santos, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. O que significa? Que nunca mais ia ser preciso entrar lá. Ele entrou definitivo. Tendo obtido uma eterna redenção. Quer dizer que não precisava mais do sacrifício da manhã e da tarde, porque ele entrou lá e fez uma eterna, uma válida para sempre. Pega o microfone. O adventismo peca aqui, porque apesar do texto deixar claro que Yeshua, entrou no Santíssimo, né, após a sua ressurreição, e que ele está sentado ao trono, à direita do trono do Pai, eles dizem que Yeshua não está aqui. Aí então, é uma coisa ainda. Que, se algum dia nós tivermos a oportunidade de estudar como é que os adventistas entendem, vocês vão achar interessante. Ele entrou e não entrou, porque ele foi lá para o céu, só resumindo, né? Ficou 1813 anos no primeiro compartimento do santuário, que é onde o sacerdote entrava e saía todos os dias, e somente em 1844 ele pulou lá para o lado de dentro. Daí, porque 1844 é a data usada para os adventistas dizer que começou o movimento adventista. A data de fundação do movimento adventista. A purificação do santuário. Mas por isso que eu falo que você tem que entender,
Para você não falar uma bobagem, você tem que entender a história. Ele foi adventista, foi obreiro adventista, ele está por dentro disso aí, né? Mas veja bem uma coisa. Vamos lá. Então, quando ele entrou no Santo dos Santos, e agora eu vou revelar um detalhe para vocês, um detalhe importante, vocês vão ver quando que ele entrou. Roxo, quando partiu o véu do templo lá e já entrou, bom, de uma certa forma acima de outra, não, porque ele ainda ficou aqui na terra por cerca de 40 dias, não foi? Então, rasgou o véu, rasgou, os méritos dele o sangue já estava garantido, dentro do Santo dos Santos. Mas ele, pessoalmente, não ainda. Nós vamos ver aqui em Hebreus quando que ele entrou. Tá? No 13. Deixa eu dar uma puladinha aqui. Olha, gente, é muito importante vocês terem na cabeça. Vamos ler o 22. Eu quero que vocês leiam 22 comigo. Preste atenção nisso aí. Vocês acham que o povo judeu que não creu em Yeshua como seu cordeiro, e no ano 70 parou o sacrifício dos animais porque o templo foi destruído, como é que esse povo obteve ou obtém o perdão de pecados? Não tem o sacrifício desde o ano 70 e não tem o templo desde o ano 70. Como é que esse povo obtém a redenção dos seus pecados? Povo judeu. Daqui a pouco vocês vão me responder. Como? Quero ouvir a opinião de vocês, hein? Tá? Então, depois que parou o serviço do templo, porque depois que o véu rasgou, eles continuaram fazendo serviço lá. Eles não reconheceram aquilo ali. Agora, aquilo teve um significado, um símbolo. Rasgar o véu do templo, e o véu de dentro, o que marcava o limite, onde só o sumo sacerdote podia avançar, rasgou. Tem um significado, foi à toa. Mas veja bem então, verso 22, vamos ler. Vamos ler o 20, 21 e 22, de Hebreus 9. 20, 21 e 22. Dizendo: este é o sangue da aliança que Deus vos tem mandado. 20. Só um minutinho, eu vou pegar na revista atualizada. Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Verso 21. Igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Agora sim, preste atenção. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Quase todas as coisas. Olha, a purificação ritual da mulher não é purificada com sangue, é por isso que a gente faz. Mas ali é uma purificação, mas não é de pecado. Impurezas rituais. Quando morre uma pessoa, a gente vai ali no 7º dia, faz a mikvê, a imersão. Isso continua em vigor, porque isso aí não é remissão de pecados. Quase todas as coisas, segundo a Torá, se purificam com sangue. Agora preste atenção na sequência do versículo. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Entenderam? Se não há derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Entenderam? Entenderam isso? Então agora eu vou voltar a perguntar: como é que ficam
o povo judeu, como é que fica o povo judeu, depois que interrompeu, parou o sacrifício de animais, derramamento de sangue? Como é que fica a situação dos pecados do povo? Como é que fica? As mulheres, respondam. Pergunta difícil, agora eu só jogo lá. Fácil eu jogo aqui. Como é que fica o perdão dos pecados do povo? Vamos lá. Não, é com sangue. Agora acabou o sacrifício. E agora? Falam ou passam para os homens? De novo? Não querem falar, tá vendo? Não querem nem arriscar, viu? Nem arriscar. Não creem em Yeshua. Aí não sabe. O que vocês acham? Selumiel, como é que fica o perdão dos pecados do povo depois que não foi feito mais sacrifício? A remissão dos pecados. Bom, o texto ali é claro, né? Fala o quê? Sem derramamento de sangue não há remissão. Se não faz sacrifício, não tem como remir pecado. Não tem. Gente, é isso que eu quero que vocês entendam. Não tem o perdão. Cabe a Deus julgar o povo, o nosso povo, mas de acordo com o que está escrito, não tem o perdão. Aí foi daí aonde se partiu por um sidur. Presta para mim, sidur. Um sidur, um livro de orações, com muitas e muitas orações, com tanto de oração que você tem que fazer de manhã, à tarde, à noite, para tentar. E aí entra o ensinamento rabínico que diz que dá para conseguir. Então, mas de acordo com a Torá, não dá para conseguir perdão de pecados pela quantidade de orações que se faz. A quantidade de orações pode mostrar até que a pessoa é religiosa, é dedicada, ora, levanta de madrugada para orar, ora à tarde, ora à noite, ora assim, ora assado. Isso demonstra a religiosidade da pessoa, mas não significa que ele vai obter o perdão. Imagine vocês lá no deserto, Deus instituiu lá os sacrifícios, tudo lá no deserto. Imagina vocês o trabalho que era sacrificar aqueles animais de manhã, sacrificar à tarde, e sangue daqui, sangue dali, um monte de preceito para cumprir. Não era só esses sacrifícios, tinham outros. Eu estou falando do sacrifício contínuo, mas tinha outros sacrifícios. Deus introduziu um sistema tão complexo, sendo que se fizesse orações estava perdoado. Imagina, qual que era mais fácil? Seguir com esse sistema, matando tantos animais, tantos sacrifícios, sacrifício de manhã, à tarde, outros tipos de sacrifícios que haviam, ou fazer oração? Já que o povo estava no deserto, não fazia nada mesmo, né? Orar. Fazia lá umas 4, 5 horas de oração por dia, pronto, não estava resolvido? De acordo com a teoria do Sidur? Então não é, gente. Não adianta. Não adianta. Então veja, sem derramamento de sangue, não há remissão. Agora vejam bem, lá eu falei que os pecados eram acumulados aonde? O pecado cometido durante o ano era acumulado aonde? Tirava de você e transferia para onde? O santo, santíssimo, o santo dos santos, certo? Aí o sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá e fazia a purificação, limpava. Aí começava de novo, né? Mas Yeshua diz que ele entrou uma vez por todas, fez um só, para sempre. Então, ele não precisava entrar todo ano, Yeshua entrar todo ano, não. Entrou uma vez só, tá? Aonde que os pecados se acham acumulados? Então, vamos ver. Era necessário, verso 23, era necessário, portanto, que a figura das coisas que se acham nos céus se purificasse com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. O pecado acumulado na presença de Deus
precisava de um sacrifício superior para ser cancelado. Entenderam? Gente, deixa eu revelar uma coisa para vocês. Existia um santuário terreno, certo? Quando Deus mandou Moisés construir aquele sacrifício, Deus deu um modelo para Moisés, não deu? Vocês lembram disso? Farás conforme o modelo que eu te mostrar. Então, nós entendemos que esse modelo era o modelo celestial. O Mishkan era uma cópia do santuário celestial, era um modelo. O celestial é original e o Mishkan foi uma cópia. Tá? Então era necessário que as coisas celestiais se purificassem com sacrifícios a eles superiores. Verso 24, agora é importante. Até agora eu estou tentando explicar o ofício de sumo sacerdote de Yeshua. Até agora eu estou tentando explicar, que é negado hoje aí, hein? Que Yeshua não fez nada disso. Vou mostrar para vocês que é negado, e aí é grave, que além de negar Yeshua, está negando uma obra dele. Se eu digo que creio no Mashiach, mas eu nego as obras que Mashiach fez, eu não creio em Mashiach. Tire o cavalinho da chuva, esqueça, você não crê em Mashiach, cara. Você não crê na obra que ele fez? Eu não creio nele. Quem crê em Yeshua, crê nas obras que ele fez. Tá? Eu creio, eu não abro mão de Yeshua, mas você crê nas obras que ele fez? Não, não creio, então você não crê nele. Ponto. Então veja, o 24 agora. Porque Mashiach não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Qual que é o verdadeiro? Celestial. Ele não entrou num santuário feito por mãos, pelo homem, figura do verdadeiro. Porém, aonde que ele entrou? Porém, no mesmo céu. Entenderam? Yeshua entrou no céu, no verdadeiro santuário, não na figura. Na figura ele não teve chance de entrar, ele morreu e não entrou no Santo dos Santos nunca. Mas ele entrou no verdadeiro, não é? Porque Mashiach não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Para quê? Para comparecer agora por nós diante de Deus. Gente, fora disso aqui, falácia, mentira, é fazer você acreditar em mentira. E fazer você acreditar numa mentira que vai tirar de você a salvação. Se Yeshua não entrou no santuário celestial, se ele não é sumo sacerdote, se ele não entrou lá, ele não é. Como é que fica o seu pecado? Como é que ficou o seu pecado? Fica no mesmo lugar. Seu pecado não foi redimido, você não foi perdoado, porque ele não é sumo sacerdote, ele não entrou lá para purificar, a sua dívida com Deus continua em pé. Entenderam? Então não adianta você dizer assim, não, eu creio em Yeshua, eu não abro mão. Yeshua é o Mashiach, gente, ninguém abre mão aqui não. E o que ele fez? Ele entrou no santuário como sumo sacerdote? Ele efetuou a eterna redenção pelos seus pecados? Não, isso não. Ele está escondido por aí. Ele está enterrado na Galileia. Imagina, gente. Deus meu, tenha misericórdia. Yeshua enterrado. Acabou. Yeshua enterrado não é remidor, não é mediador. Não trouxe redenção de ninguém. Yeshua enterrado na Galileia. Não tem ressurreição de ninguém.
E Yeshua escondido por aí, mesma coisa. Yeshua, em vez de estar cuidando do trabalho dele lá em cima por nós, ele está escondido. Será que Yeshua está brincando de pique? Brincando de esconde-esconde? Como é que chama aqui no Paraná? Quando um esconde e fala, pronto, pode procurar, como é que chama? Como é que chama isso aí? Como é que chama? Esconde-esconde. Então Yeshua está brincando de esconde-esconde. Eu estou pensando que Yeshua está lá no santuário celestial, intercedendo por nós, como está escrito aqui, comparecendo diante de Deus por nós, e Yeshua está escondido. Por quê? Porque ensinaram depois que Mashiach está escondido. Os que vieram 1000 e tantos anos depois dele, falaram isso, que Mashiach está escondido. Aí tem que valer a palavra desses aí. Não tem que valer o que está escrito, tem que valer a palavra desses aí que fala que Mashiach está escondido. E Mashiach está escondido dentro da religião romana, eu entendo. Eu entendo que a religião romana, ela se apoderou da figura de Yeshua, não se apoderou? Igual o Egito se apoderou de José, não foi? Mas o José que estava lá no Egito, era propriedade do Egito? Não era, mas estava lá, vestido com roupa de egípcio, né? Mas ele não era egípcio. A religião romana pegou Yeshua do judaísmo, sequestrou ele do judaísmo, aprisionou ele lá dentro dela. Mas isso é um simbolismo, é uma metáfora. Claro que o verdadeiro Yeshua não está preso lá dentro de Roma. Ele não está impedido de fazer a obra dele porque ele está preso dentro da religião romana. E precisa que a gente vá lá libertar ele, vai lá em Roma, liberta o Mashiach aí para o povo. Não precisa. Isso é simbólico, isso é metafórico. Yeshua está fazendo o papel dele. Agora estão usando a figura dele, aí é outra coisa. Estão aprisionando uma figura do Mashiach. Concordo. Estão aprisionando. Estão impedindo. Mas, por um outro lado, quem é que divulgou o judaísmo para o mundo inteiro? Quem foi? Quem foi que divulgou o judaísmo para o mundo inteiro? Quem foi? Por que a Bíblia está traduzida no mundo inteiro? Quem foi que fez isso? Foram os judeus que fizeram isso? Traduziram a Bíblia para o mundo inteiro? Foram? Não foram. Então, quer dizer, tem o lado ruim e tem o lado bom. O lado ruim é que eles não deixam ele, não esclarece quem é ele para o povo, não abre as cortinas para o povo ver quem é ele. Esse é o lado ruim. O lado bom é que falou dele para o mundo inteiro. Aí o gentil vai lá em Israel, chega lá, vai lá no muro, bate a cabeça lá no muro, ora, e Deus ouve a oração do gentil que foi lá, porque está escrito que Deus ia ouvir a oração do gentil. Então tem um lado positivo. Gente, a gente não pode brigar com as religiões. Não pode. Se amanhã vocês souberem aqui, a Orochi Shai esteve lá visitando o padre fulano, esteve lá em Cachoeira Paulista visitando, que eu quero ir. Se me receberem lá na Canção Nova, eu quero ir lá. Não significa que eu estou indo lá porque eu estou crendo. Eu acho que a gente tem que ser amigo das pessoas. Nós temos que ser amigo, eu não tenho que odiar uma pessoa porque ele crê diferente de mim. Pelo contrário, eu tenho a minha convicção. A minha convicção não vai ser abalada por nada. Mas eu não posso ser amigo das pessoas, eu tenho que pregar a minha religião com ódio, com raiva. Não. Agora, se ele quiser, se ele perguntar para mim como é que é a minha religião, daí eu vou explicar. Mas se ele não perguntar, eu não posso ser amigo. E ele vai ter uma oportunidade. Vai ter uma oportunidade de conhecer. Tomar a decisão dele. Então tem o lado negativo do aprisionamento do Messias por Roma, tem o lado negativo, mas tem o lado positivo. E eles difundiram. Eles difundiram, depois o protestantismo saiu de lá, continuou difundindo a Bíblia, hoje a Bíblia está no mundo inteiro. Israel sobrevive grande parte do turismo. Por quê? Quem que está mandando turista para lá? Quem é? Entende? Então, é o cristianismo. Agora, o Yeshua, Mashiach, não está lá dentro de Roma. Ele está no lugar que ele foi, onde ele está sentado à destra do Pai. Procura o texto de Romanos para mim, que fala que ele intercede por nós. Ele está
à direita do Pai, que eu não estou com os meus versículos. Eu acho que ele até tem ele aqui, né? É o 7, é o capítulo 7, né? Que fala que ele foi, mas esse texto que eu citei, eu vou achar ele aqui já para vocês. 8:27, lê aí para nós, Salomeu. 8:27 de Romanos. Vai confirmar Hebreus, hein? Tem 2 textos aqui no capítulo 8, um deles é o 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Mas também tem no 34, aliás, quem é que condena? Pois é Mashiach que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha aí, ó, Paulo falando, o qual está à direita de Deus. Está, isso é presente. Mas Paulo falou 50 anos depois de Yeshua. Então ele estava. Durante os 50 anos ele estava lá no lugar. Já estava, né? Já estava. Não foi sempre. Não é? Então ele parou de interceder por nós? Ele parou de interceder? Então ele está lá intercedendo, esperando o momento dele vir tomar posse do reino. É como um homem nobre que partiu para uma terra remota para tomar para si um reino e voltar depois. Ele está esperando esse momento. Vamos voltar lá em Hebreus? Está em Hebreus, né? Então, olha, eu vou ler de novo. Porque Mashiach não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, olha, o santuário celestial, qual que era a figura de qual? O Mishkan terreno ou o Mishkan celestial? Qual que era a figura de qual? O terreno era a figura do celestial, que Deus mostrou para Moshe fazer o santuário. Em qual que Yeshua entrou? No figura ou no verdadeiro? Que é o celestial. Então é por isso que tem vários textos, que nós não vamos reprisar hoje, que fala assim: e sendo recebido no céu, e foi recebido no céu, e se assentou à direita de Deus. Aí é onde pega a teologia adventista, naquele Estevão já viu ele à direita de Deus lá, não foi 1813 anos depois. Gente, ele entrou no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Está vendo? Então, ele é o nosso cordeiro, ele é o nosso sumo sacerdote, é o sangue dele que foi aspergido lá. E é através do seu sangue que ele faz a expiação pelos nossos pecados. Então, uma vez por toda. Então, o que eu preciso? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Nós fazemos o sacrifício da tarde e da manhã para ter perdão dos nossos pecados? Sim ou não? Sim. Como é que nós fazemos? Nós não oramos de manhã e não oramos à noite, à tarde? E o que nós pedimos na oração? Entre as coisas que nós pedimos, não pedimos perdão? Me perdoa, Senhor. Em nome de quem? Em nome de Yeshua. Por que é em nome dele? Que é o cordeiro. Nós estamos apresentando o cordeiro para Deus. Em nome do meu cordeiro aqui, Yeshua. Então nós estamos, se tem oração no Sidur que fala do sacrifício da manhã e da tarde, nós estamos fazendo, porque nós estamos oferecendo o nosso cordeiro, simbolicamente falando. Entenderam? Então ele é a propiciação pelos nossos pecados. Porque eu o apresento de manhã e o apresento à tarde, quando eu peço a Deus em nome dele. Então eu não preciso fazer
um monte de orações para ver se por acaso o Eterno vai ter dó de mim, se por acaso vai perdoar meu pecado. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Ou você crê no Mashiach, na primeira obra do que ele fez, que ele veio primeiro como servo sofredor. Eu acho interessante o seguinte: Yeshua fez a primeira parte do ministério dele, né? Como cordeiro, morreu, fez o seu sacrifício, ressuscitou, foi recebido no céu, entrou no santuário celestial, está lá ministrando a nosso favor. Acabou, não casualmente, parou, o templo foi destruído, acabou. Não casualmente, Deus não precisava mais do templo continuar. Precisava mais. Na verdade, o templo vai ser reconstruído quando ele voltar, mas nesse período não precisava mais, porque já tinha a providência divina, já tinha sido tomada. Entenderam? Então agora, Yeshua, a gente não precisa fazer esse monte de orações para alcançar perdão de pecados, porque o simples fato de eu me apresentar diante de Deus e confessar meus pecados e pedir a Ele que me perdoe pelos méritos de Yeshua, que entrou uma vez por todas no Santo dos Santos e fez a eterna redenção, eu recebo perdão. É por isso que Paulo, quando eu perguntei para vocês se o povo judeu está salvo não crendo no sacrifício de Yeshua, de acordo com os escritos que nós estamos estudando, não está salvo. Paulo, uma vez, ele falou assim: eu gostaria muito de salvar os da minha carne. Gostaria de salvá-los. Por que ele falou salvar? Porque não estava salvo, não aceitava Mashiach. Agora, os Meshirim, os Mashiachs que surgiram depois de Yeshua, nenhum deles construiu templo nenhum. E nem por isso eles deixam de chamá-los de Mashiach. Eu acho que é uma grande injustiça se voltar contra a pessoa de Yeshua, não acreditar no que ele fez e acreditar nos outros que vieram e que também não construíram templo nenhum, não fizeram nada, a não ser ensinar. Ensinaram, isso a gente tem que reconhecer, mas que também não reconstruíram o templo. Agora, Yeshua virá, ocupará o trono davídico de Davi, seu pai, e reconstruirá o templo. E Yeshua será sumo sacerdote e rei ao mesmo tempo. E nesse aspecto aí de reconstrução do templo, os demais Mashiachim teriam até levado uma vantagem, porque na época que eles vieram, o templo já não estava mais de pé. Ao contrário da época de Yeshua, quando ele esteve na terra, o templo ainda estava de pé, não tinha como ele reconstruir uma coisa que estava construída. Exatamente. Então, esses que vieram depois dele que teriam que eles reconstruir. poderiam ter reconstruído, mas não fizeram. E são reconhecidos. Exato. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Deixa eu ver se eu posso agregar, nós vamos finalizar já o nosso estudo. Muitas vezes eu falo, vamos estudar isso, estudar aquilo, e daí na hora o tempo passa, mas eu acho que foi muito produtivo vocês entenderem essa parte, né? Acho que talvez muitos de vocês não tivessem conhecimento dessa matéria, né? E com certeza, muitos dos nossos que estão embarcando nessa coisa aí, de que Yeshua está escondido, eles não tiveram, nem ouviram falar nisso aqui. Nós ficamos 12 anos falando de Teshuvá e deixamos de falar nessas coisas, que isso aqui não é novidade para mim, isso aqui eu já estudava antes. Talvez alguns dos mais antigos aqui estudaram isso, não é verdade? Então, mas esses que vieram depois e que já foram, eles não tiveram oportunidade de conhecer isso aí. Como não tiveram oportunidade de conhecer a questão que a alma é mortal, que não existe imortalidade da alma, também não tiveram
E quem não teve esse conhecimento embarca nesse tipo de coisa. Entende? Então não basta crer no Mashiach. Acredita em Mashiach, tem que acreditar na obra dele. Se você falar, Mashiach para mim era Deus, acabou. Vou me salvar? Não vai. Sabe por quê? Deus morre. Então, se você crê que Yeshua era Deus, ele não morreu. Ele fingiu que morreu. Se ele não morreu, ele não trouxe remissão de pecado para ninguém. Então você crê em Yeshua. Você crê em Yeshua, mas não crê no que ele fez, no que ele foi, não equivale a não crer. Então, quando o Rosh Hashanah fala, estão negando Yeshua, o Rosh Hashanah está mentindo, a gente não está negando, a gente crê em Yeshua. Não crê. Você nega a obra dele, então está negando ele. Negou a obra, negou ele. Yeshua é Deus, está negando, porque Yeshua não é Deus. Se Yeshua fosse Deus, ele não poderia morrer, Deus não morre. Está negando do mesmo jeito. Eu comecei o meu discurso falando, muitas religiões creem em Yeshua hoje. É suficiente para salvá-las? Não é, porque elas não creem no que ele fez. Não adianta acreditar na pessoa dele. Por exemplo, eu conheço o Barack Obama, conheço ele. Mas o que eu conheço do Barack Obama? Que ele é um político e é presidente dos Estados Unidos, não conheço mais nada. E o Barack Obama não sabe nem que eu existo. Então não adianta nada dizer que eu creio em Yeshua. Você crê em Yeshua, não conhece você. Yeshua vai dizer, eu nunca te conheci, porque você não creu no que ele foi, nas obras que ele fez, na obra principal que ele está fazendo até hoje, que é garantir a remissão dos nossos pecados. Eu vou ler o último versículo, Samuel fala, eu leio o último versículo. Então, os irmãos de Bereia, os Arim de Bereia, eles consultavam o quê? Não existia Brit Hadashah naquele período. Eles consultavam o Tanar. E através do Tanar, suponhamos que eu vou esquecer a Brit Hadashah, eu vou me concentrar só nos profetas. Não é mais difícil. Hoje não está mais fácil, não teria mais facilidade, porque eu já tenho a Brit Hadashah com todos alguns detalhes falhos, algumas traduções, erros de traduções, mas hoje eu tenho ainda alguns trechos da Brit Hadashah que dá conformidade com o Mashiach Yeshua. Então era mais difícil, E o que eles faziam? Eles corriam para o Tanar para confirmar se realmente o Mashiach Yeshua era realmente aquele que se enquadrava dentro dos padrões, dentro do que os profetas diziam. Agora, viver o Mashiach, não basta eu crer no Mashiach, é aquilo que o senhor disse, o Barack Obama eu conheço, mas, poxa vida, eu faço aquilo que o Mashiach pediu para mim fazer, ou eu vivo o Torá, vou falar de Torá, eu vivo o Torá, eu pratico a Torá, eu vivo as mitzvahs, eu procuro cumprir cada mitzvah com o coração. Exatamente. Eu vou ler o último versículo, que é Hebreus 9, 28. Assim também Mashiach, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, para os que aguardam para a salvação. Shalom Aleichem, obrigado pela atenção de todos vocês, obrigado também pelos reverends que estiveram aqui, espero que esse estudo tenha enriquecido mais o conhecimento de cada um de vocês. Shalom.